Deuteronômio, capítulo de número 8, verso de número 1. Glória a Jesus. Amém? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, terra de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas. Até aqui, meus amados, poder se sentar, aplaudindo ao Senhor com palmas de vitória, bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Meus amados, o livro de Deuteronômio é o chamado livro de repetição da lei. Tudo aquilo que o Senhor havia instruído Moisés há um tempo atrás, nesse período aqui o Senhor, Ele manda que Moisés viesse a repetir as leis. E aqui no capítulo de número 8, Moisés vai estar falando acerca de tudo que o Senhor fez com o seu povo, e vai falar de tudo aquilo que o Senhor agiu, de como Ele agiu em meio ao seu povo. A Bíblia diz, amado, que enquanto o povo estava ali no deserto, as suas vestes, elas não envelheceram, as sandálias não rasgaram, não arrebentaram, enfim. A Bíblia diz que Deus, no meio do sol quente, Deus enviava a nuvem para que a pele do seu povo não viesse a queimar. No momento do frio, Deus enviava uma coluna de fogo. Por quê? Porque no deserto, amado, não é como a nossa temperatura aqui. Nós somos abençoados, porque é uma terra que chove, é uma terra que faz sol, né? Então tem clima para dois tipos de gosto: quem gosta de sol, quem gosta de chuva. E no deserto, amado, quando é quente, ele é quente demais. Quando é frio demais. Então Deus, em todo momento que o seu povo prosseguiu, Deus, Ele não deixou de cuidar da sua igreja. Agora, o que é incrível, que o povo via, amados, anos e anos a roupa ali, e a roupa não se consumia. Os seus filhos cresciam, e eles não entendiam, amado, que o Senhor estava cuidando, porque ali Deus já estava agindo de forma sobrenatural. Como que uma roupa vai crescer no corpo? Como é que Deus vai cuidar de uma nação em meio ao deserto, onde não tem para onde correr? A vista do homem parecia, amados, que eles estavam abandonados. Por isso que a nação de Israel, amados, em certo momento de dificuldade,
Quando eles viram que o problema estava à sua volta, eles preferiam murmurar contra Deus, ao invés de orar e pedir para que o Senhor viesse agir a favor deles. Então o Senhor, ele, usando Moisés novamente para instruir o povo, Moisés dizendo que o povo viesse a cuidar, a guardar os mandamentos do Senhor para que eles vivessem. Por quê, amados? Porque quando o Senhor dá aquele mandamento para Moisés, aí a Bíblia diz assim, que aqueles mandamentos, se quem obedecesse aqueles mandamentos, eles viveriam. E aquele que desobedecesse aos mandamentos do Senhor, eles estavam perecendo. Então, por 40 anos ali o povo viu o benefício do Senhor e viu a ira de Deus também trazendo sobre aqueles que foram rebeldes. Sobre aqueles, amados, que contemplaram o benefício do Senhor, mas não foi o suficiente. Eles murmuravam contra Deus e questionavam. No verso 2, Moisés ele diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Olha só, a gente, amados, tem um pensamento errôneo em achar que Deus ele só é amor. Não, pastor, Deus ele me ama e ele me compreende do jeito que eu sou, verdade. Só que a Bíblia diz: considerai a bondade e considerai a severidade de Deus. Deus, ele é bom, mas a Bíblia diz mais adiante aqui que o Senhor lhe fala que assim como o pai ele corrige o filho, assim ele corrige a nós. Por quê, amados? Porque Deus é mau? Não. É muito simples de se analisar. Estávamos conversando, foi até com a pastora Thelma, aí também com a nossa bispa Lucinéia, e é simples. Por exemplo, nós como filho, nós como pai, o pai vendo o seu filho, por exemplo, nas drogas. Quem é o pai que vai dizer assim: meu filho, continue nessa vida porque eu te amo? Não tem um louco que fale isso. Não tem um pai ou uma mãe que vai dizer assim: meu filho, continua roubando, eu te amo, mas continua roubando. A mesma coisa com Deus. Os padrões do Senhor, amados, eles são elevados para a nossa vida. Por isso o mundo, eles nos chamam, eles zombam e nos chamam de bom samaritano, de certinho, disso, daquilo. Por quê? Porque os padrões do reino, eles são mais altos. Por isso que o Senhor ele fala lá no livro do profeta Isaías, que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, a nação de Israel não entendeu. Por que o Senhor permitia que eles fossem humilhados, amado? Primeiro, todos nós, quando aceitamos a Jesus, amado, a primeira coisa que o Senhor faz é quebrar o nosso eu. Uns são rápidos, outros demoram 10, 20, 30 anos. A vida toda numa igreja vai se redimir antes de entrar em um caixão. Mas a primeira coisa que Deus faz, amado, é mudar o caráter do ser humano. Mas coisa triste é você ver alguém que serve a Deus, entre aspas, e dizer assim: é o meu jeito. Desse jeito eu nasci, esse é meu jeito. Desse jeito eu nasci e desse jeito eu vou partir. Seria muito bom se fosse até o caixão, mas é a eternidade. Tem pessoas que dizem, amado, eu vou partir para o caixão desse jeito, com esse sentimento. Se fosse até o caixão seria bom. Mas a partir dali, amados, tem uma eternidade, o céu e o inferno. E partindo do jeito que a gente era na velha criatura, pode ter certeza que tem uma eternidade de sofrimento no abismo.
Então, quando a Bíblia fala que Deus, ele provou o seu povo, que Deus humilhou, não é que Deus, ele pega o seu povo e coloca debaixo do pé e começa a pisotear o seu povo, dizendo que ele é um carrasco. Não, quando o Senhor fala na sua palavra que Deus humilhou, Deus está dizendo que ele tratou, ele quis tratar com o seu povo, o seu caráter, a sua conduta, a sua maneira de ser. Irmão, porque a gente, quando vem do mundo, a gente é ignorante, a gente era grosseiro, desbocado, bravo, ignorante, cheio de mágoa. A gente era cheio de mania. Era mulher que batia homem que batia mulher, era mentiroso, comprava e não pagava. Tudo isso Jesus ele precisa arrancar de nossa vida, amado. Tudo isso o Senhor estava tratando com o seu povo ali no deserto. E hoje o povo, quando se fala em deserto, amado, corre de medo. Porque ele chega, pastor, chega de provação. Na verdade, amado, eu prefiro seguir a vida fazendo a vontade do Senhor no deserto ou não. Eu sei que principalmente no deserto é o período em que o Senhor mais se revela para mim. É o período em que mais aumenta a minha intimidade com Deus, em que mais o Senhor trabalha na minha vida e eu desfruto de mais coisas com o Senhor. Em os períodos em que o Senhor fechava a porta, mano, era o momento que eu vi o agir dele. Deus agia daqui, Deus tocava dali, Deus trabalhava de lá, Deus agia, amado, de uma forma sobrenatural. Essa parte aqui do alimento, amado, nunca faltou. Pode ver que eu estou até gordinho. Mas o nosso Deus é Deus que cuida da gente, meu pastor. É o Deus que entra com a sua provisão, assim como ele fez no deserto. Deus, ele cuidou do seu povo. Só que entenda que enquanto nós estamos sendo provados, ou seja, estamos passando pela provação, não significa que Deus, ele nos abandonou, amados. Deus está trabalhando a nossa vida. Aí muitos dizem, pastor, até quando, pastor? É muita luta, pastor, é muita dificuldade. Para entrar no céu é desse jeito. Quem quer entrar no céu, amado, é desse jeito. É estreito, é espinhoso, é dificultoso, porque se fosse fácil, a turma que passou na frente ia entrar aqui para assistir o culto. O povo que hoje em dia está aí, amado, muitos aí infelizmente vão perder a sua vida. Se fosse gostoso, se fosse bom, estaria aqui na presença de Deus. Mas enquanto eles estão alegrando a sua carne, meus irmãos, nós estamos procurando nos redimir perante Deus, nos ajeitar perante Deus. Quantas pessoas, quantas mães vão estar chorando por essas vidas aí, que acham que está certo, e aí você abre a boca e prega a palavra, você ainda é odiado, você ainda é escarnecido. Por quê? Porque a gente um dia, amado, esteve lá, mas hoje o Senhor nos alcançou, e Deus está trabalhando na nossa vida, assim como Ele trabalhou no meio do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz, e te deixou ter fome. Mas logo em seguida ele diz, e te sustentou com maná. Está faltando alguma coisa, amado, na sua casa? Pastor, está faltando açúcar. Ele vai prover. Pastor, eu não almocei hoje, mas Deus pode prover a janta. Pastor, mas eu não comi o dia todo. Talvez Deus esteja abrindo mais sessão para você jejuar. Louvado seja Deus. E às vezes a gente só quer comer, esquece de jejuar. Fica engordando e a vida espiritual vai ficando abalada, porque ele acha que o homem vai viver só de comida. E o Senhor diz, o homem não viverá só de pão, mas da minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em tudo o Senhor prova a gente, amados. Eu contei um testemunho aqui uma vez de uma irmã, eu estava ouvindo esse testemunho, e essa senhora, ela falava para Deus e dizia, Senhor, eu quero partir trabalhando. E esse irmão que contava esse testemunho, ele vai na casa dessa senhora, vai fazer uma visita para ela. Ela está ali capinando o seu terreno. Quando ele chega, essa irmã oferece um café para ela. Ele começa a conversar como se fosse uma mãe para ele. Quando ele vai provar o café, aí ele fala em pensamento e diz, Senhor, o café da tua serva está amarga.
Aí o Senhor fala para ele e diz assim: meu filho, meu servo, eu estou provando a minha serva até no açúcar e ela não muda. Olha só, quem reclama que tem a mesma comida, quem reclama da casa, quem reclama da família, louvado seja Deus, quem reclama de tudo, amados. Como será que a gente está na presença de Deus? Como é que está a nossa vida perante Deus, amado? Será que a gente está agradecendo ao Senhor? Louvado seja Deus, porque a gente costuma agradecer a Deus só por coisas grandes. A gente só testemunha de coisas grandes, amado. O missionário Rafael veio sexta-feira aqui e disse uma coisa interessante. Se eu não me engano, acho que foi ele, ou a irmã que estava dirigindo aqui, eu não lembro, e disse assim: só o fato de você estar respirando, isso é um testemunho de vida. Porque enquanto nós estamos aqui, então, tem pessoas aí pedindo para que arranje balão de oxigênio para ele continuar vivendo. Enquanto nós estamos aqui, amado, reclamando da igreja, reclamando de pastor, reclamando do defeito do irmão, reclamando de tudo, só não reclama do nosso jeito, tem pessoas que estão descendo a abismo. Quando foi ontem, nós fomos convidados para um culto e ação de graça na casa de uma irmã. Ali eu fui só para chorar. Deus levou a gente ali, só foi para tratar comigo. A pastora Leila levou uma palavra. E eu ali ligado com o Senhor, comecei a ouvir Deus falar comigo através do testemunho das irmãs. Naquela chuva ali, meus irmãos, eu falando com Deus e comentei com a pastora: que tristeza o Espírito Santo não sente da sua igreja, que não rompe barreiras para adorar Jesus. A gente vai debaixo de chuva para qualquer lugar, menos para buscar Deus, irmão. É para buscar Deus, pastor, não dá. Pastor, não vai ser possível, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E é tudo no mesmo dia que tem as coisas de Deus, a gente arranja para fazer. Quando nós saímos de casa, amados, a chuva lá caiu com tudo. A gente poderia dizer: bora dar meia volta e bora se tocar. Não, a gente vai debaixo de chuva. Quando a gente chega ali, amados, as irmãs testemunhando as vitórias que o Senhor fez, contar as experiências que passaram por servir a Deus, as irmãs ali quebrantadas, chorando. Você não vê mais isso, pessoas em uma casa reunidas para buscar Deus, tudo é motivo de reclamar: não vou, e bate o pé e não vou, e não vai mesmo. Aí lá na frente Jesus ele amassa, lá na frente o Senhor quebra, aí a pessoa ainda vai dizer assim: que coisa, que ele é soluta. Sabe o que é isso, amado? Esquecendo que Deus faz por nós. O que Deus já fez por nós? Quantos livramentos Deus já deu para nós? Faltou comida na sua mesa? Pastor, faltou, mas você morreu. Pastor, eu estou passando por luta. Eu quero te dizer, você está só, você acha que está só, porque a Bíblia diz que se não fosse o Senhor conosco, o nosso adversário já teria nos devorado, já teria nos tragado. Louvado seja Deus. E o povo de Israel, meus irmãos, vendo tudo que Deus fazia, tudo que eles faziam era reclamar. É uma coisa que eu acho muito triste hoje, você não vê a igreja alegre. Por onde eu vou, amados? Por onde eu prego? Você olha para a cara dos irmãos, você só vê lamentação e tristeza. Você vê observadores, você vê críticos, você não vê adoradores. Estava uma senhora lá que louvava, e você via naquela senhora a expressão de quem adora a Deus. Toda pessoa que ela é grata a Deus, ela é feliz, amado. Não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. Ela tem uma essência de gratidão. Ela tem uma essência de que ela deve um favor para Deus até o final da sua vida, e diz: Senhor, eu vou te adorar porque o Senhor merece. Mas o que a gente vê hoje em dia é o povo: não, eu vou parar porque eu estou passando por... Sabe como é que se chama isso? Murmurador. Você sabia que Deus ele matou o murmurador no passado? Que Deus ele mata o murmurador, que Deus ele rejeita a oração do murmurador? Aí a pessoa diz: mas pastor, eu tenho orado, mas também com a oração vem a reclamação, e Deus não atenta para isso, amado. Tiago, capítulo, capítulo 1, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que sofre a
as provações, porque depois que ele for passar pelas provações, ele será provado e receberá a coroa da vida. Aí a Bíblia diz assim, que essa experiência, ela tem que ser mesmo passada em aprovação. Tem gente que já tem anos e não sabe nem passar por luta, porque é luta, e Jesus não passou por luta, até hoje passa por luta para tirar a nossa rebeldia. Até hoje Jesus sofre por nós, até hoje o Espírito Santo, ele chora pela igreja, amados. Aí você vê o povo unido aí, ó, na zorra. Você vê o povo unido para comprar badal, você vê o povo unido aí para... Quem faltou dinheiro, bora lá que eu pago o teu ingresso lá, bora lá. Bora para a farra lá. Mas a gente vê o reino do Senhor, irmãos. Uma crise espiritual, e aí é muito mais fácil a gente encontrar culpa nos outros do que encontrar culpa na gente. Eu digo e repito, irmãos, não o que eu falo, mas a Bíblia fala que toda pessoa que tem encontro com Deus, a primeira coisa que ela faz é se culpar do seu erro. Me prova, pastor. Isaías capítulo 6. Ele tem um encontro com o Senhor, ele vai ver o Senhor, ele sai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios, de impuros lábios, e habito no povo de lábios impuros. Ele reconhece logo o seu erro, ele reconhece a sua falha, mas a nação de Israel, meus irmãos, era necessário Deus ali estar tratando com o seu povo. Aí a Bíblia diz, te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Pastor, meu pé está inchado. Ora para Jesus curar esse inchado. Glória a Deus. Eu já vi pé de gente inchado, né? Mas não é pela caminhada, não. Deixa Deus trabalhar. Sabe, pois, no teu coração que como homem disciplina seu filho. É a Bíblia que está falando. Assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Pastor, Deus é amor. É amor. Deus é amor, mas por Ele me amar, Ele me corrige. Ele me aperta, Ele me amassa, Ele me quebra. Ele fecha a porta. Ele toca na minha família, Ele faz o que Ele quer, meus irmãos. Só que o povo sem conhecimento está abrindo a boca para reclamar e não está entendendo que Deus está trabalhando para que a gente não venha perecer. Quando Deus tomava Moisés, Ele disse, será que o Senhor só fala com Moisés? Será que o Senhor Ele não fala com a gente também? Aí aqueles que falaram besteira, amado, um caiu leproso, outro o Senhor corrigiu. Aí novamente mais outra remessa de grupo rebelde para se levantar e atrapalhar aquilo que o Senhor havia tido na vida de Moisés. Coré, Abirão e Datã começa a se rebelar contra ali, amados, Arão. Aí o Senhor diz, olha, eu vou mostrar que eu sou com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz, se o Senhor fizer algo diferente, louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz que a terra se abre, minha pastora, e todo aquele povo, a sua família, eles são engolidos pela terra. Todos aqueles que não tinham nada a ver com a história da sua família, da família dos rebeldes, morreram. Você já pensou se Deus abrisse hoje a terra, irmão? Ia estar deserta hoje em dia. De gente que se levanta, de gente, irmão, que tem prazer de infernizar e perturbar a vida dos outros. De gente que tem autoridade para se levantar contra o seu irmão, mas quando é para se levantar contra o reino das trevas, tem medo de orar, tem medo de visitar, tem medo de ali se levantar contra o mal e diz assim, não vou me levantar, eu não vou repreender, porque senão vem retaliação contra a minha vida. Aí perde essa retaliação, aí o Senhor vem na retaliação dele também. De todo jeito o Senhor trabalha na sua igreja, meus irmãos. E a gente não está entendendo, o povo do Senhor não está entendendo nesse período aí, irmão. Muitos aí não vão. As caladas aí, ligar a televisão, ficar até tarde da noite vendo o carnaval. Quantos não vão aí, irmão? Diz que vão para o retiro, mas vão tomar banho. Se fosse para orar, seria ótimo. Se fosse para buscar Deus, beleza.
se separar para Deus. Ainda tem aqueles, como a gente viu recentemente no vídeo aí, irmão, camarada orando pelo carnaval, abençoando o carnaval, só não abençoa o povo do Senhor, só não ora pelo seu próximo. Aí o cara sem conhecimento está mais perdido do que aquele que está lá no mundo. Começa a orar, pastor, orando, falando um monte de baboseira, defendendo o catimoseiro, defendendo os demônios que eles estão aí adorando, porque o mundo, ele ama o que é dele, diz a palavra. Ele orando, se levantando contra o povo do Senhor. Aí chega o dia que o Senhor vai lá e mata o cara desse, dá uma enfermidade, a pessoa não entende. Poxa, eu estava tão bem de saúde, que aconteceu? Deus matou, irmão. Pastor, Deus mata, irmão. Pastor, Deus trata. Pastor, Deus quebra, irmão. Eu já vi Deus tratar com muita gente no leito. E hoje o meu maior medo é colocar a mão e orar por alguém que Deus está tratando. A minha maior preocupação, irmão, como líder, é entender que eu preciso ter o discernimento, o que é para me fazer, o que não é para me fazer. Porque o que o Senhor está fazendo nesses últimos dias, despertando a igreja, irmão. O povo não está entendendo, Deus está despertando o povo, e o povo, em vez de orar, em vez de caminhar, está voltando para trás, e entende que acha que mudar de igreja é solução, quando na verdade é mudar de vida. Mudar de igreja é muito fácil, a igreja não vai salvar, o local não vai salvar, mas Jesus vai salvar se eu obedecer a sua palavra. Minha maior preocupação, irmãos, é quando eu recebo convite, pastor, fulano de tal, está passando por isso, bora lá orar. E se você não for, o pastor é ruim. Olha, o pastor é malvado, ele não orou. Que pastor é esse? Não tem isso, irmão. Aí Deus ele fala, olha, tu não vai orar por isso. É muito triste isso, irmão. Pastor, isso existe, pastor? Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 14, para você que está questionando que Deus não faz isso. Jeremias capítulo 14, versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Guarda isso aí, você que gosta de acusar. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram contra ti, pecamos. Ó esperança de Israel e Redentor seu, no tempo da angústia. Porque serias como estrangeiro na terra, e como viandante que se desvia para passar a noite? Porque serias homem surpreendido como valente que não pode salvar? Mas tu, Senhor, estás em nosso meio, e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse mais ainda o Senhor: não rogues por este povo, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Aí você vê a pessoa que não lê a Bíblia, você vê o crente que é vazio, você vê a pessoa que não se interessa em conhecer a Deus, vai dizer assim: mas quando que Deus vai fazer isso? Deus não vai querer que ele ore para a sua igreja. Deus também fez isso aqui. Jeremias capítulo 14, louvado seja Deus, Jeremias estava pagando preço, Jeremias estava orando, e Jeremias estava dizendo: Senhor, tu estás em nosso meio, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares, Senhor. Jeremias ele sofreu, pregando a palavra, e descendo a taca na conta de Jeremias.
O povo queria ouvir, amados, vitória. O povo queria entender, queria receber bênção. Só que o povo queria servir a Deus de qualquer jeito. Entenda que Deus, Ele não abençoa de qualquer jeito. Jesus não morreu de qualquer jeito, então eu não posso servir a Deus de qualquer jeito. Deus, Ele deu o seu melhor, então eu preciso melhorar para dar o melhor da minha vida para o Senhor. Aí o Senhor diz: olha, não clama, Jeremias, por esse povo, porque eu não vou ouvir. Já pensou o próprio profeta sendo usado por Deus? Aí o Senhor disse assim: eu não vou ouvir a tua oração, Jeremias. Não vou ouvir a oração desse povo. E quando eles jejuarem, eu não vou receber, Jeremias. Que coisa triste, amados. Já pensou se o Senhor toma essa decisão nesses últimos dias e diz: não ora por esse povo? Você sabia, amados, que é mais fácil uma pessoa lá de fora ser tratada do que às vezes nós que estamos aqui? As pessoas que estão lá fora, você chega com uma mensagem, a pessoa chora e a pessoa diz assim: meu irmão, muito obrigado, irmão, por essa palavra. Obrigado porque eu peguei uma palavra. Mas a gente, irmão, já esqueceu de que Deus fez com a gente quando a gente chega no culto. Principalmente aqueles cultos em que Deus, Ele trata conosco e Ele nos prensa. Aí a pessoa diz: todo tipo essa mensagem, que negócio de cobrança, que cajado, a pessoa está sem direção, meus irmãos. Aí eu pergunto assim: e Deus, será que Deus, amado, Ele perdeu o raciocínio? Será que Deus, Ele não sabe? Será que Deus, Ele não usa os de dentro e de fora para falar a mesma coisa para nós? Até quando? Até quando a gente vai ser amassado por Deus e não vai servir ao Senhor com gratidão? Quando o Senhor fala na sua palavra, que Ele diz que nos últimos dias esfriarão o amor de muitos, o Senhor tem me feito entender que não é esse amor de nós um para os outros. Por quê, pastor? Porque é muito fácil a gente ser odiado um pelos outros. E o próprio Jesus disse assim: olha, no mundo vocês serão odiados por causa do meu nome. Cadê o amor então? Você está esperando o amor de quem? Então, pastor, qual é esse amor que está se esfriando? É o amor por Deus. É o amor que as pessoas não sentem mais por Deus. É o prazer que o seu povo, irmão, com pressa de sair do culto, pastora, porque está com comichão nos ouvidos, com coceira, parece que se torna um formigueiro e quer se levantar toda hora para tomar água, porque a mensagem está agoniante, está sufocante, e a pessoa ainda abre a boca para glorificar só para disfarçar. Quando nós fomos ontem, ali eu vi o que era verdadeiros adoradores, eram aquelas irmãs. Se fosse para mim meter o pé na lama, para buscar o Senhor, eu ia meter o pé na lama por amor a Deus. Se fosse, amado, para mim pegar o ônibus para adorar a Deus, eu ia pegar o ônibus, porque hoje em dia o povo só vive de Uber. Já não tem mais pernas, já não tem mais bicicleta, já não sabe mais caminhar. Qualquer coisinha está muito longe, igreja. Vou ficar em casa. Você já pensou se o Senhor dissesse assim também: ah, hoje eu não vou dar livramento para essa pessoa porque ela não merece? Já pensou se Deus fizesse isso, pastor? Hoje eu não vou fechar tua cova porque tu não tem merecido. Já pensou se Deus agisse assim? A gente não estava aqui. Quando Moisés, amado, ele exorta o povo do Senhor, ele diz assim: sabe, pois, não tem um coração como homem que disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor. Pastor, então o que é que a gente faz? Ele vai dar o dica no verso 6: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho e o temeres. O que é guardar esse mandamento? É você pegar a palavra e no momento que você pensa em fazer besteira, você vai. Lógico, se você lê a palavra, isso é para quem lê a palavra. E na hora que você pensa em fazer alguma coisa, o Espírito Santo te lembra daquela palavra, porque Jesus disse: Ele vos lembrará de todas as coisas. Você é lembrado pelo Espírito Santo e deixa de fazer o erro, porque você é conduzido e guiado pelo Espírito de Deus. Mas hoje o povo, amado, quantos
têm se guiado pelo homem? Quantos têm, amado, se guiado por filosofias humanas? E o próprio Paulo, ele fala isso para Timóteo: olha, vai surgir doutrina de demônios. Não se deixa levar por filosofias humanas. Hoje é mais fácil, amados, louvado seja Deus, eu pegar um conselho errôneo que vem agradar a mim, do que ouvir a palavra de Deus que vai me confrontar com o meu eu. Por que, pastor, vai confrontar? Porque todo o tempo Deus ele confronta, porque Deus não quer perder a nossa alma. Mas isso, amado, que está cego espiritual não consegue entender. A gente percebe, amado, o ambiente hoje no meio do povo do Senhor. Por onde a gente passa, a gente percebe, amado, aquela mortandade espiritual. Você percebe as pessoas sem vida espiritual. Você percebe um cansaço, uma fadiga espiritual. Você percebe, amados, o povo do Senhor andando ali, suspirando, mentindo para si mesmo que está servindo a Deus, e na verdade ele já não tem mais prazer nas coisas de Deus. Não tem prazer no culto, não tem prazer em oração, não tem prazer na palavra, não tem prazer, amado, de estar em comunhão com os irmãos, não tem prazer de estar um com o outro, não tem prazer de visitar o seu irmão quando vai visitar para falar um do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem prazer, amado, faz a serviço de pessoa, fala com um e não fala com o outro. Eu quero saber quem é que está conduzindo essa pessoa. É o Espírito Santo ou quem é? Qual é o Espírito que está conduzindo? Como é que a gente vai requerer algo de Deus, amado, se a gente não requer da gente mesmo? Foi essa palavra que o Senhor colocou em meu coração. Louvado seja Deus. A gente se lembrar o que o Senhor já fez. Tantas coisas Deus já fez, Deus já deu tanto livramento, mas a gente olha para o problema e reclama. O que Deus já fez por você? Reflita aí. Quantas vezes Deus te deixou passar fome? Está faltando alguma coisa? Pastor, estou com uma dívida para pagar. Deus ele vai prover, irmão. Mas o que os outros têm a ver com o teu problema? É que tu pisa nos outros por causa da tua dívida. Deus mandou a gente fazer dívida, pastor? Não é. E se eu fizer, irmão, eu tenho que aguentar um trampo sem pisotear nos outros. O que os outros têm a ver com o meu problema? Adorar o Senhor em espírito e verdade, ser grato a Deus, ter prazer em estar na casa do Senhor, meus irmãos, ter prazer em sentir a presença de Deus ali naquele lugar, sentir a presença de Deus. E eu disse para a pastora Leila: quantos perdem essa oportunidade? Quantos agora estão com prazer ali nessa chuva, estão enrolados na frente de uma televisão, estão perdendo a oportunidade de sentir a presença de Deus? Sabe por quê? Por causa de pressa, por causa do interesse particular, por causa que já perdeu o amor pelas coisas de Deus, amado. Isso é muito triste. Você vê pessoas que outrora estavam adorando ao Senhor e hoje começam a olhar para o erro do seu irmão, estão perdendo o amor por Deus, olhando para o defeito do seu próximo, estão perdendo a visão, estão perdendo a direção e infelizmente, amado, muitos vão perder a salvação. Mas Jesus ele desperta a nós essa noite. Te lembra do teu passado. Deus nos tirou da lama. Hoje você vê pessoas que o Senhor tirou da lama hoje, irmão, parece que está com o nariz lá em cima. Mas antes do Senhor deixasse essa pessoa lisa, para que ela nunca mudasse. É por isso que o Senhor muitas vezes abençoa quando a pessoa se exalta. O Senhor vai lá, ó. Tá. Aí ela vem humilde, de volta humilde. Mas por que a gente não é humilde constantemente? Toda vez que eu percebo que o meu coração vai se levando em algumas coisas que eu sei que Deus trabalha comigo, eu percebo Deus tratando comigo, aí eu começo, irmãos, eu vou me humilhar. Aí eu começo a analisar e dizer: verdade, isso aqui está errado. Qual é o segredo, pastor? O segredo é reconhecer o teu erro e o meu erro. Porque reconhecer o erro dos outros é muito fácil. Mas nós estamos aqui, amados, para reconhecer o que precisa ser mudado em nós. Porque enquanto nós estamos olhando o erro do nosso irmão, Jesus vai voltar e a gente vai continuar olhando o defeito do irmão e vai ficar.
Aí o irmão que tinha tanto defeito vai subir e o questionador vai ficar aqui na grande tribulação dizendo que aquele irmão era cheio de defeito. Ele era tão cheio de defeito, mas subiu por Jesus. Fique de pé, Senhor. Louvado seja Deus. Amados, que essa noite a gente possa sair com essa palavra guardada no nosso coração, não por ressentimento. Aleluia! Não pense que a palavra do Senhor, irmãos, é algo ruim para a tua vida. Não queira se misturar com essa geração que diz a Bíblia, uma geração má e perversa. Por quê, pastor? Porque você vê a maldade. A maldade que há você pregar uma palavra dessa e as pessoas ficarem com ódio dessa palavra. E o mais triste é a pessoa que serve a Deus odiar a palavra de Deus. Odiar aquilo que o próprio Senhor, irmão, trouxe para nós como bússola. E você vê hoje o povo do Senhor decaído porque odeia a verdade. Essa noite o Senhor Ele nos desperta, irmãos. Atenta ao que o Senhor já fez. Atenta aos benefícios que Ele já te deu. Pastor, minha família está esbandalhada, mas algum morreu. Não morreu porque o Senhor é misericordioso comigo por causa das minhas e das tuas orações. A tua casa ainda está de pé, a tua família ainda está viva, porque o Senhor ainda tem plano no meio deles. Mas enquanto o Senhor não está trabalhando, Ele está tratando comigo e com você. Ele está, amado, moldando o nosso vaso. E é por isso que quando nós somos moldados, dói, irmãos. Mas muitos não têm maturidade para passar por isso. Lá no mundo sofreu, lá no mundo apanhou. Chega na presença do Senhor, vira um covarde. Vem para a casa do Senhor, irmão, vira menino. Imaturo. Lá no mundo era resistente. Aqui na casa do Senhor, irmão, qualquer coisa dói. Qualquer coisa incomoda. A cara do irmão incomoda. A voz do irmão incomoda. O culto demorado incomoda. A igreja distante incomoda. Tudo incomoda, irmão. Não incomoda a sua língua grande também. Louvado seja o nome do Senhor. Não incomoda. O diabo não incomoda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo nos ama. Louvado seja Deus, Ele quer que nós venhamos adorar o Senhor de coração. Curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Tua palavra, Senhor, foi pregada nesta noite. Obrigado, Senhor, por despertar o Teu povo. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a entender, Senhor, Tua vontade em silêncio, sem reclamar, Senhor. Tu nos levaste, Senhor, naquele lugar ali, Senhor, para ver ainda um povo, Senhor, que te ama. Um povo que tem prazer, Senhor, estar na Tua presença. Quando os muitos perderam, Senhor, já essa vontade. Muitos estão, Senhor, olhando para o problema e acham que correr de um lado para o outro é solução. Obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor já fez por nós, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos nossos, mesmo na rebeldia, ainda estão vivos. Mesmo, Senhor, desobedecendo a Tua palavra, nós estamos vivos também. Nos ensina, Deus. Nos ensina, Senhor, a Te servir. Senhor, Jesus está voltando. Não nos deixa ficar, Senhor. Não deixa a Tua igreja, Senhor. Não deixa nenhum, Senhor, perecer, Senhor. São almas que são preciosas para Ti, Senhor. Todas as almas são preciosas, Deus. Nos ajuda a entender, Senhor, que o que o Senhor quer fazer é o melhor. Por mais que não esteja, Senhor, sendo, meu Deus, nós não consigamos entender o que o Senhor está fazendo e como o Senhor está fazendo e como o Senhor está trabalhando, Senhor. Dói, causa lágrimas, tristezas, mas a Tua palavra nos mostra que tudo isso viria sobre nós. É a cruz de Cristo, Senhor. Não é o peso, Senhor, de nós orarmos pela vida de ninguém, Senhor. É o peso da cruz. Não é o peso de uma igreja, não é o peso de um ministério, mas é o peso da cruz, Senhor, que o Senhor nos dá.
para que nós venhamos levar até o final da nossa caminhada. Renova a nossa aliança, Senhor, se tiver quebrado, restaura, Senhor, nossa aliança. Perdoa nossas falhas, perdoa as falhas da tua igreja, Senhor. Nos lava com teu sangue, purifica nossos lábios, não deixa, Senhor, nós deformar o nosso irmão. Usa nossa mente, Senhor, não deixa de pensar, meu Pai, que não te agrada. Os nossos ouvidos, não ficar dando ouvido a coisas, Pai, que entristece o teu Espírito Santo. O nosso espírito, Senhor, limpa, Senhor, a nossa alma, nossas vestes espirituais. Nos faz pessoas quebrantadas, pessoas humildes, pessoas alegres, Senhor, só pelo prazer de te servir, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. A Senhora, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus esta noite.